Boa noite, Rose Braga. Boa noite, obrigada por vocês estarem na live, gente. Gente, deixa eu falar então com vocês sobre esse assunto que eu acho super importante. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Em todas essas quintas-feiras, eu venho falando para vocês sobre umidade. Mas o que é importante de tudo isso é que a gente tem falado muito, mas muito mesmo, mais ou menos, nos 4 fatores super importantes para que a gente tenha essas orquídeas bonitas, né? A gente fala muito da umidade, a gente fala muito da luz, a gente fala muito da ventilação, não é isso que a gente fala, e fala muito do ambiente. Então, o que é importante para a gente agora, hoje, perceber? Todas as vezes que nós conversamos nas quintas-feiras, nós falamos sobre observar o nosso ambiente, observar o nosso orquidário, observar o nosso jardim. Não é isso que nós falamos com frequência? A palavra importante em todo o trabalho, todo o cultivo que a gente tem com orquídea ou com qualquer outra planta, a palavra central é observar. Aí vou observar o quê? Eu tenho que observar alguma coisa. O que seria? O que eu tenho que observar? Gente, eu tenho que observar o meu próprio orquidário. Eu tenho que observar o ambiente que eu estou dando para essas flores, para essas plantas, para essas orquídeas. Eu tenho que observar a luz, a luminosidade. Eu tenho que observar a umidade. Eu tenho que observar a ventilação. Né? Isso são fatores essenciais que a gente vem batendo todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras a gente fala sobre isso. Por que eu estou voltando a falar sobre isso? Porque algumas fotos que eu vi no meu PV, que algumas pessoas mandaram no meu PV, algumas do nosso grupo de WhatsApp, algumas no Facebook, estão lindas, as plantas estão lindas, estão maravilhosas, um cultivo excelente. Mas também algumas outras pessoas também mandaram algumas plantas aonde pedindo assim, Miriam, me ajuda nisso, Miriam, me ajuda naquilo. E aí, quando a gente olha para essas plantas que me mandaram, a gente percebe que falta alguma coisa. O que faltou? Faltou a gente dar a essas plantas a nutrição necessária, faltou dar a essas plantas a luz necessária, faltou dar a essas plantas a umidade e a ventilação. Nesse tempo que nós estamos, saindo do inverno, indo para o verão, nesse inteirinho, nesse meio, a primavera, né, onde nós estamos agora, na primavera, o que a gente precisa? Nós precisamos observar mais. Primavera traz vento? Muito vento. A primavera, esse vento faz o quê? Faz com que os vasos, né, quem cultiva em vaso, seque mais depressa. Os toquinhos, os cachepôs, quem cultiva em cachepô, quem cultiva em toquinho, seca mais depressa. Seca muito depressa. A gente tem a luminosidade. Lembra que eu falei? O sol, ele está virando. Ele vira. Onde batia sol, hoje é sombra. Vocês já fizeram essa experiência? Vocês já olharam para o orquidário e já viram que o sol deu uma mudança? Hoje eu falei com meu marido, a gente estava mexendo lá no orquidário, e eu falei com meu marido, nós vamos ter que colocar sombrite aqui, num lugar onde não tinha sombrite. Por quê? Tinha uma sombra boa. Hoje não, hoje o sol virou. Então, naquele lugar eu tenho muito sol, mas muito sol mesmo. Então, eu vou precisar colocar, vou ter que colocar sombrite, certo? Naquele espaço lá. Então, é isso que eu estou querendo falar para vocês. Nessa observação que a gente faz no orquidário, a gente percebe, estão úmidas as nossas plantas? Nossas plantas estão secas demais?
Eu acabei de molhar, como é que minha planta está seca? Ué, está seca porque nós estamos na primavera. E a primavera vem o ventinho. E esse ventinho, que parece um ventinho tão gostoso, né? Esse ventinho, ele seca em cima do vaso. E seca não só, se você tiver com cachepô, se você tiver com os tronquinhos, ele vai secar tudo, ele vai secar o esfagno também. Então preste bastante atenção nisso, muito mesmo. Outra coisa que vem com a primavera, da primavera para o verão. O que vem? O aquecimento. Da primavera para o verão já é uma preparação para o calor. Então, os dias eles passam a ser mais quentes, mas tem a ventilação, tem o vento. Tá? O que eu vou dizer para vocês quanto ao vento? Vocês vão dizer, Miriam, eu faço o quê? Já falo já, vou até anotar aqui, tá bom? Sobre os catacéticos. O que eu falo? O que eu faço, Miriam, então, com o vento? Gente, com o vento, se for um corredor, vamos dizer, o orquidário de vocês, está num corredor, e nesse corredor tem porta aqui, ou espaço aberto aqui, espaço aberto ali, querendo ou não, você vai ter que colocar uma parede de contenção ali. Seja ela um tecido, seja ela um plástico, seja aquilo que você achar melhor, até mesmo uma parede verde, vertical, né? Uma parede verde, uma trepadeira, alguma coisa assim que um biombo, alguma coisa que quebre um pouco o vento. Não é todo, mas quebre um pouco o vento. Porque o vento, ele vai realmente secar muito mais as plantas. Isso em algumas regiões. Em outras regiões, nós vamos ter nessa época muita umidade. Aí nós vamos ter que prestar atenção nas raízes desses vasos, dessas plantas, né, que estão dentro dos vasos, tá bom? E nós vamos ter que prestar atenção nas raízes dos tronquinhos, nas raízes dos cachepôs. Por quê? Muita umidade. Então, se a umidade está muito, muito, muito alta, aí o cuidado também é grande, porque vem os fungos, vem as praguinhas e as doenças. É diferente do outro lugar que está seco demais e ventando demais. Está dando para vocês entenderem? Então, existe uma mudança muito grande dentro do próprio Brasil, que é muito grande, muitas regiões, e aí cada região, nessa altura do ano, né, é totalmente diferente uma da outra. Um lugar seco demais, como falaram agora há pouco aqui. Paraná está seco demais, muito, muito seco. São Paulo, seco demais. Aqui, pelo menos, estado de São Paulo, Campinas, seco, seco, seco demais. Então, vamos prestar muita atenção nisso. Em outros lugares, a umidade é muito grande. Em alguns lugares, agora é época de chuva. Em outros lugares, não tem chuva, mas é alta a umidade. Alta a ponto de... não sei, sabe, a ponto de, assim, os vasos não secarem de jeito nenhum. Tá úmido, úmido, úmido demais. E aí, a gente rega e a gente rega. Não é isso? Tá seco o meu vaso, vou regar. E rego, e rego, e rego, e rego, e rego. O que acontece? Quando eu rego demais, apodrece. O que apodrece? As raízes. Apodreceu raiz, o que vai acontecer? Quem vai sentir? As folhas, as flores, o caule, o bulbo. É aí que vai sentir. Então, não preciso ter planta encharcada. Eu preciso ter um ambiente úmido. O ambiente úmido eu vou proporcionar de que forma? Nas regiões em que está mais seco. Como eu vou proporcionar? Eu vou proporcionar com bacias de água, eu vou proporcionar com plantas, várias plantas, proporciono também com panos molhados, vários panos molhados. Eu posso proporcionar com fonte, né? Alguns lugares, algumas casas têm piscina, já tem uma umidade grande. Então eu tenho que
eu vou ter que proporcionar a umidade desse ambiente que está seco demais. Eu não vou molhar demais o vaso, as regras continuam do mesmo jeito, só que eu preciso ter um ambiente o ar mais úmido. Em alguns casos dá para usar o umidificador, em alguns casos dá para usar o vaporizador mesmo, o pulverizador, pulveriza o ar, lugares pequenos, orquidários pequenos, pulveriza o ar, não as plantas, o ar, né? Joga água no ar quando está seco demais, seco demais. Como, por exemplo, tem gente falando agora que está seco demais no meu estado. Então, gente, vamos fazer o possível para dar a essas plantas mais umidade no ar. É aquilo que a gente sempre fala e todo mundo fala, né? Assim, nossa, mas parece que o nariz está seco. Olha, eu sou uma que meus lábios secam demais. Então aí eu tenho que morder esses lábios. Eu mordo os lábios porque estão secos demais. Então o que eu faço? Eu ponho batom, uso batom o tempo todo, né? Meu filho, um dos meus filhos, usa o tempo todo aquela manteiga de cacau. Por quê? O lábio é muito seco. O que proporciona isso? A secura do ar. Tá? Isso, tem que existir alguma forma. Então, por exemplo, a Edneia está dizendo, eu pulverizo. É isso aí, tem que pulverizar. Eu não preciso, de maneira nenhuma, pulverizar a planta. Sabe? É pulverizar a planta, porque eu já reguei. Mas eu posso e eu devo pulverizar o ar. O ar. Aquele aparelhinho que a gente utiliza com os nossos filhos, que é o umidificador, quando eles são pequenos, a gente não coloca no quarto para umidificar? Vamos colocar no nosso orquidário. Aquilo lá você põe no seu orquidário. Um dia põe num canto, no outro dia põe no outro dia põe no outro. Quem tem orquidário pequeno nem precisa, põe num cantinho, ele pulveriza o ar. Tá? Então, o que eu tenho visto, e aí eu tenho visto algumas fotos aonde a orquídea está molhada, muito molhada. E aí, o que vai acontecer com o bulbo? O bulbo está apodrecendo. Quando o bulbo está apodrecendo, fica mais difícil da gente conseguir salvar essa orquídea. Porque o bulbo ele apodrece. E apodrece com muita facilidade. Deixa eu mostrar uma foto para você. Tem algumas amigas, eu vou só mostrar a foto, não vou falar, lógico, o nome das pessoas. Qual que é? Esqueci o nome da pessoa. Eu posso... Qual daquelas fotos que é? Não, não mostro nenhuma foto dessa. Mas você tá com o WhatsApp aberto? Não. Só um pouquinho que eu já vou mostrar uma foto aqui para vocês. Só para vocês verem que realmente o bulbo, ele tá... O que acontece com o bulbo quando o bulbo começa a apodrecer? Não tô achando. Ele começa a ficar marrom, cheio de água, principalmente no oncídio. Ele fica marrom, cheio de água. Isso aqui, consegue pôr? Vou mostrar. O bulbo, ele fica marrom e ele fica cheio de água. Você aperta o bulbo, você percebe que dentro dele tem água, tá? E ele fica marrom na metade do bulbo. Aí ele tá verde ainda, a outra parte do bulbo. Quando ele tá verde, na outra parte você pensa assim, nossa, agora eu vou salvar a minha orquídea. Aí, o que a gente tem que fazer? Né? Conversando com a amiga, aí nós chegamos à conclusão do quê? Vamos tentar, como o bulbo inteirinho ficou escuro, vamos tentar cortar, vamos tentar colocar o própolis ali naquele lugar e vamos ver as raízes sadias e vamos ver se ele brota novamente.
tentar fazer todo um trabalho fora do vaso para ver se ele brota novamente, tá? Como um trabalho fora do vaso? Se eu deixar ele dentro do vaso, a umidade vai continuar. Então, eu tiro do vaso, coloco no vaso sem substrato, sem nenhum substrato, e vou continuando, vou regando normalmente, vou adubando normalmente. No máximo, uma bolinha de esfagno lá embaixo do vaso para dar essa umidade para ele. É isso que vale a pena para a gente possa fazer para tentar salvar essa orquídea.